Olá, boa noite. Eu me chamo Alain René e sou pastor da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, aqui em São Luís do Maranhão, e para mim é uma grande honra poder participar desta conferência de lançamento da Associação Reformada de Cultura e Ação Política, ARCAP. E nesta ocasião, o meu propósito é discorrer a respeito de um ramo do protestantismo radicado na Inglaterra e também um ramo do protestantismo característico do século XVII, que é o puritanismo, e a sua relação com a cultura. Então, como foi que se deu o relacionamento dos puritanos com a cultura? Quais foram algumas das contribuições do puritanismo inglês para a cultura? E eu preciso destacar de antemão que nesta palestra eu vou transitar entre a influência dos puritanos sobre a cultura da Inglaterra e também sobre a cultura da Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos. Então, dessa maneira, eu vou falar tanto de princípios que foram defendidos pelos puritanos, como também eu vou falar a respeito da aplicação desses princípios. E já de início, eu gostaria que todos nós nos desfizéssemos de um preconceito ou uma pressuposição a respeito dos puritanos. Então pode ser que você já tenha ouvido falar que os puritanos eles eram contra a cultura, que eles apenas batiam na cultura, que eles se colocavam contra tudo aquilo que era produzido como cultura. E isso não é verdade. A grande questão é que os puritanos eles desejavam algo mais que valor estético. Eles desejavam algo mais além do valor estético de uma determinada produção. E então eles afirmavam que além do valor estético, além da beleza, a arte ela precisava, ou a cultura ela precisava transmitir um conceito que fosse verdadeiro, um conceito de verdade. Então essa é, já de início, a grande chave para nós entendermos a contribuição dos puritanos na cultura. E cultura, meus irmãos, como vocês sabem, é um campo muito vasto. Nos dizeres de Henry Van Til, a cultura ela vai envolver a atividade do homem como portador da imagem do seu Criador, e essa atividade ela tem o propósito de dar forma à natureza para os seus propósitos. Então, o homem, em todo o seu ser, é uma criatura cultural, como vai dizer Henry Van Til. Então, quando nós falamos de cultura, nós não estamos falando apenas de costumes, nós não estamos falando apenas de modos ou das realizações do mundo ocidental. Cultura é, portanto, todo e qualquer esforço e trabalho humano feito no cosmos. Então, cultura, em tudo que o homem faz, tem o propósito de descobrir as suas riquezas e de fazê-las assistirem ao homem para o enriquecimento da existência humana, e tudo isso visando a glória de Deus. Eu faço esse destaque também em razão da amplitude do significado de cultura. Abordar o envolvimento puritano com a cultura é uma tarefa que ultrapassa o escopo de uma palestra. Então, nesta ocasião, meus irmãos, eu vou fazer apenas alguns breves apontamentos a respeito da história e das crenças do puritanismo. Eu vou destacar algumas das suas ações que influenciaram a cultura tanto na Inglaterra quanto na Nova Inglaterra. Não obstante, antes de abordar o puritanismo em si, eu precisarei aqui discorrer, ainda que brevemente, a respeito do relacionamento entre religião e cultura. Como é que se dá esse relacionamento? Qual é a relação existente entre religião e cultura? Isso vai facilitar a nossa compreensão a respeito do relacionamento entre o movimento puritano e a cultura. Então, o nosso primeiro ponto, ou o nosso primeiro objetivo nesta ocasião, é compreendermos o relacionamento entre religião e cultura. E para isso, nós precisamos salientar que um mito que ainda persiste é o de que existem manifestações culturais que são puras ou, digamos, são neutras. Então, este
é um mito bastante persistente. Isso significa que não existem culturas que sejam livres de influências éticas e ou influências religiosas. Isso simplesmente não existe. E a razão para a inexistência de culturas que sejam livres de influências religiosas, ela é muito óbvia. É a imago Dei. É o fato de o homem ser criado segundo a imagem de Deus e conforme a sua semelhança. Uma das implicações da doutrina da imago Dei é que o homem, por ser criado segundo a imagem de Deus, por ser criado conforme a semelhança divina, o homem é um ser inerentemente religioso. Não há como não ser. O reformador João Calvino, ele tratou disso em detalhes nas suas Institutas da Religião Cristã. De acordo com Calvino, todo ser humano traz consigo um sensus divinitatis. E com isso Calvino falou de um senso do divino, um sentimento inato da existência de uma divindade. E junto a esse sensus divinitatis, todo ser humano possui em seu coração a semen religionis, a semente da religião. E é exatamente porque essa semente da religião está presente no coração humano que todas as pessoas, todos os seres humanos indistintamente, ainda que de forma não declarada, ainda que de forma tácita, todas as pessoas se inclinam diante de uma divindade. Todas as pessoas adoram a uma divindade. Seja o verdadeiro Deus, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja alguma criatura ou algum ídolo concebido em sua mente. Por ocasião da sua criação, o homem recebeu do Senhor uma ordem específica. A ordem que, ou melhor, uma das ordens que Deus recebeu do Senhor por ocasião da criação, aquelas ordens que nós chamamos de mandatos. Um desses mandatos foi o de sujeitar a terra. O homem foi colocado por Deus em um jardim primevo, um jardim recém-plantado pelo Senhor. E se você observar em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 15, o homem recebeu de Deus a ordem de cultivar e guardar o jardim. E como um portador da imagem divina, o homem recebeu a ordem para cultivar o jardim. Dentre outras coisas, essa ordem significa produzir cultura. O cultivo do Jardim do Éden envolvia a produção de cultura. E o resultado disso, meus irmãos, é que, sendo o homem um ser moral, a sua cultura ela não pode ser neutra. Sendo o homem um ser moral, a sua cultura ou a sua produção cultural, ela não pode ser amoral. Ela é cheia, ela é repleta, ela é eivada de moralidade. Da mesma forma, sendo o homem um ser inerentemente religioso, a sua produção cultural também será religiosa. Ela também terá uma orientação cultural. Henry Van Til, ele vai afirmar mais uma vez, dizendo o seguinte: embora a percepção de valores em uma cultura possa parecer, de forma superficial, preocupada apenas com o temporal e o material, isso é apenas aparência, já que o homem é um ser espiritual destinado à eternidade e exaustivamente responsável diante de seu Senhor. A religião encontra a sua expressão não apenas no culto que você presta a Deus, não apenas no serviço de adoração, no culto público solene que a igreja apresenta diante do Senhor, mas a religião ela também encontra a sua expressão naquilo que você produz no seu dia a dia, naquilo que nós produzimos, nas nossas atividades, enfim. A religião, ela também encontra a sua expressão na nossa cultura. E detalhe,
Isso não se dá apenas com a religião cristã. Isso também acontece até mesmo em uma sociedade na qual a fé e a sua matriz religiosa são abertamente negadas ou declaradamente hostis à fé cristã. Entenda que, mesmo no caso de uma sociedade ateísta, a religião ela continua operando no coração do ser humano. Ela opera de forma tácita no coração e ela vai dar então expressão à produção cultural dessa sociedade. É o que nós vemos no caso do comunismo ateu. Por essa razão, Henry Van Til vai dizer mais uma vez que nunca, absolutamente nunca se encontrou uma cultura secular. Nunca se encontrou uma cultura que não fosse religiosa. Isso porque toda produção cultural é também inerentemente religiosa. E eu acho interessante, meus irmãos, como o filósofo Charles Taylor, ele intitulou a sua obra mais conhecida como Uma Era Secular. Apesar de o título trazer a palavra secular, é importante compreendermos que quando Charles Taylor falou de uma era secular, ele não está falando de uma era sem qualquer expressão religiosa. Por secular, ele não quer falar de algo caracterizado por irreligiosidade, por ateísmo ou por ceticismo, como se isso contrastasse com aquilo que é sagrado. Em sua obra, Charles Taylor vai destacar que a nossa era é secular na medida em que nós testemunhamos a passagem de uma sociedade em que a fé em Deus é inquestionável e, de fato, não problemática, para uma sociedade na qual a fé é entendida como uma opção entre tantas outras. E, em geral, não a mais fácil de ser abraçada. Com isso, ele quer dizer que a nossa sociedade é secular, não porque ela seja caracterizada pelo ceticismo, pela negação da fé, pela negação da divindade necessariamente. Não porque ela seja caracterizada pela incredulidade crua. A nossa era é secular porque ela é caracterizada pela explosão de muitas formas de crer. De crenças nos termos das próprias pessoas, caracterizada por muitas espiritualidades. Mas ele destaca que a fé religiosa, ela sempre está no fundamento, ela sempre está na base de toda e qualquer sociedade das suas expressões culturais. Isso também foi reconhecido por um teólogo americano chamado Amos Wilder, que em um artigo sobre a herança puritana na cultura americana escreveu o seguinte: as crenças fundamentais de um povo são os fatores determinantes em sua cultura. Religião, devidamente entendida, é a geradora da cultura e o centro focal das suas energias culturais. O nosso breve catecismo de Westminster, logo no início, ele vai nos apresentar a ideia de que o homem ele deve glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Muitas vezes nós interpretamos essa afirmação como se ela quisesse dizer apenas que o homem deve servir a Deus, não apenas em culto, não apenas em adoração solene, mas também em todo o seu serviço diário. E é correto nós interpretarmos essa pergunta dessa maneira. O que nós precisamos entender, além disso, é que esse serviço do homem em todas as áreas da vida, em todas as suas atividades, em todas as suas ocupações, nada mais é do que a expressão cultural do ser humano. Então, se você tem o dever de glorificar a Deus em todas as suas atividades, em tudo aquilo que você faz, isso significa que tudo que você faz para produzir cultura deve ter como propósito maior glorificar a Deus, honrar a Deus, fazer com que as pessoas
percebam a glória do Senhor e bendigam ao nosso Pai que está nos céus, como disse Jesus. E os puritanos, meus irmãos, eles compreenderam isso muito bem. Eles entenderam que em todas as suas atividades Deus deveria ser honrado, em todas as suas atividades Deus deveria ser glorificado. E estudar o movimento puritano, portanto, é estudar também a maneira como eles almejaram, de modo intencional e consciente, influenciar de modo decisivo a sua cultura. Como vai salientar Amos Wilder, se desejamos compreender o que está por trás do sucesso inicial da cultura americana, então Nova Inglaterra, nós precisamos voltar os nossos olhos para o puritanismo inglês do século XVII. Então este é o nosso segundo ponto. Agora nós vamos tratar do movimento puritano em si, compreendendo um pouco da sua história, para logo em seguida observarmos algumas das suas contribuições à cultura. Michael Reeves, em sua obra A Chama Inextinguível, ele faz uso de uma expressão de John Milton, que se referiu ao movimento puritano como a reforma da reforma. Mas logo no início, Michael Reeves chama a atenção para o fato de que o termo puritano ele costuma ser usado mais como uma arma do que como uma descrição. E isso é bem verdadeiro em nosso país. Então, chamar alguém de puritano é mais uma ofensa do que uma descrição imparcial do que aquela pessoa crê. E Michael Reeves vai destacar que para a grande maioria das pessoas, o termo puritano se trata de uma lama verbal, que uma vez atirada contra alguém, faz a vítima parecer um pedante risível e rabugento fazendo caretas. E talvez você que está assistindo tenha sido acostumado, você tenha ouvido falar dos puritanos como sendo pessoas rabugentas, mal-humoradas, trancadas, pessoas para as quais a vida não tem graça alguma, pessoas que eram contra todas as coisas boas da vida, pessoas que se consideravam as palmatórias teológicas do mundo, ou para utilizar uma expressão que foi utilizada primeiramente por Nathaniel Hawthorne, autor do clássico da literatura mundial A Letra Escarlate, os puritanos foram um povo para quem a religião e a lei eram quase idênticas, e em cujo caráter ambas eram tão intrinsecamente ligadas que tanto os mais brandos como os mais severos atos de disciplina pública assumiam o mesmo caráter venerável e terrível. Ou seja, pode ser que você já tenha ouvido dizer que os puritanos eram intransigentes, intolerantes, inflexíveis, pessoas que só se apoiavam na lei e que não entendiam absolutamente nada de graça. Eu quero dizer a você que isso não é verdade. É óbvio que, como todo e qualquer movimento humano, como toda e qualquer corrente teológica, os puritanos cometeram os seus excessos, eles cometeram os seus erros, mas são muitas as contribuições que eles oferecem em diversas áreas. A reforma na Inglaterra, ela aconteceu, nós precisamos entender isso. Ela aconteceu por um caminho bem diferente daquele que foi seguido por países como a Alemanha e a Suíça. Você deve lembrar que a reforma na Alemanha, ela começou com Martinho Lutero e ela teve como estopim a questão das indulgências e de como o homem é declarado justo diante de Deus. Na Suíça, a reforma seguiu um caminho semelhante. A questão também foi religiosa, doutrinária. Já na Inglaterra, a reforma iniciou com uma motivação bem diferente. Tudo girou em torno do desejo do rei Henrique VIII de anular o seu casamento com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Ocorre que décadas depois de a reforma ter sido iniciada ali na Inglaterra, a Igreja da Inglaterra não havia mudado praticamente nada. Ela ainda continuava muito próxima do catolicismo romano. E essa proximidade ela era ainda maior
por volta de 1558, logo depois do reinado de Maria Tudor, filha de Henrique VIII. Durante o seu reinado, Maria Tudor restaurou o catolicismo na Inglaterra. Mas após a morte de Maria, a Inglaterra foi governada por Elizabeth I, outra filha de Henrique VIII, agora com uma mulher chamada Ana Bolena. E Elizabeth I, meus irmãos, era protestante por convicção. Só que, de acordo com alguns historiadores, Elizabeth promoveu uma espécie de via média protestante. Em outras palavras, a Igreja da Inglaterra, ela era um meio termo entre Roma e Genebra, ou um meio termo entre Wittenberg e Roma. O reformador escocês, John Knox, por exemplo, ele chegou a dizer que Elizabeth não era nem uma boa protestante, nem uma papista resoluta. Então, dessa forma, a Igreja da Inglaterra, ela ainda conservava muitos elementos católicos em sua teologia e também na sua liturgia. Isso fez com que os protestantes ingleses que conheceram Genebra, aqueles que foram exilados durante o reinado de Maria a Sanguinária e que conheceram a Igreja de Genebra e sabiam como era uma igreja verdadeiramente protestante, isso fez com que eles ansiassem, isso fez com que eles desejassem uma reforma completa na Igreja da Inglaterra. Então, por essa razão, eles começaram a reivindicar 4 coisas. A primeira, culto mais puro. Uma vez que a liturgia anglicana ainda mantinha certas práticas como o sinal da cruz no momento do batismo, apenas a hóstia era oferecida aos fiéis que deveriam, inclusive, se ajoelhar ao receberem um elemento. Em segundo lugar, eles reivindicavam vida mais pura. Isso porque os ministros anglicanos, em grande parte, ainda levavam vidas dissolutas, vidas imorais. E esse estilo de vida, ele era refletido nas vidas dos fiéis. Em terceiro lugar, eles reivindicavam doutrina mais pura. Isso porque a transubstanciação ainda era mantida na doutrina da Igreja Anglicana, esse sendo apenas um dos exemplos doutrinários que eram combatidos pelos puritanos. Em quarto lugar, eles também reivindicavam um governo mais puro, uma vez que o episcopalismo tendia a favorecer os reis e também tendia a favorecer atitudes autoritárias. E o envolvimento dos puritanos com a cultura se deu no contexto da sua busca por uma vida mais pura. O envolvimento deles com a cultura foi uma expressão do seu desejo por pureza na vida do ser humano. Eles tinham a convicção de que a fé em Cristo precisava permear todas as áreas da vida do ser humano. A fé em Cristo deveria impactar, inclusive, a maneira como o cristão produz cultura e se relaciona com aquilo que é produzido pela cultura de uma sociedade. E é preciso destacar que nem sempre os puritanos acertaram em suas afirmações, nem sempre eles acertaram em seus esforços. Eles foram motivados por zelo, isso é louvável, só que muitas vezes eles acabaram descambando em legalismo. E dessa forma eles terminaram por atrair a fúria de artistas, poetas, escritores da sua época. Por exemplo, o dramaturgo inglês William Shakespeare, em reação aos puritanos, ele se encarregou de apresentar uma caricatura deles como sendo sexualmente reprimidos e estraga-prazeres. Há uma peça de Shakespeare bem interessante, que é A Noite de Reis. Nessa peça há um personagem chamado Malvolio. No ato 2 e na cena 3 acontece um diálogo entre uma personagem chamada Maria e outros 2 homens, Sir Tobias e Sir André. O diálogo é o seguinte: Maria fala: "Meu caro Sir Tobias, tende paciência por esta noite. Desde que o mensageiro do conde esteve com minha ama, ela ficou bastante preocupada. Quanto a Monsieur Malvolio,
Quanto a Messier Malvolio, deixai-o a meu cuidado. Se eu não o meter a ridículo, do jeito que se torne proverbial e objeto de risota de todos, podeis acreditar que sou destituída de espírito e até mesmo para deitar-me direito na cama. Sei o que estou dizendo. Ser Tobias fala, revelai-nos isso, contai-nos alguma coisa a respeito dele. Maria responde, pois ficais sabendo que por vezes ele é uma espécie de puritano. Ser André, então, fala o seguinte, se o tivesse sabido antes, lhe teria batido como um cão. Ser Tobias, como? Por ser puritano? Qual é a vossa razão esquisita, cavalheiro? Ser Tobias vai dizer, não tenho nenhuma razão esquisita, mas tenho uma suficiente. E aí Maria termina dizendo, é um diabo de puritano, ou algo assim como um desmancha-prazeres, um asno cheio de afetação, que decorou umas tiradas e as expele aos pedaços, que tem opinião muito elevada de si próprio, tão cheio, segundo crê, de belas qualidades, que tem como dogma que todas as pessoas se apaixonam dele à primeira vista. É nesse ponto que a minha vingança vai operar. Então, perceba como eles passaram a ser retratados. George Marsden, um historiador especializado no relacionamento entre o cristianismo e a cultura americana, escreveu um artigo que foi publicado em uma obra intitulada Calvino e a sua influência no mundo ocidental. Em seu texto, George Marsden ele trata de fazer um estudo de caso a respeito da influência dos puritanos sobre a cultura americana. E em sua argumentação, ele destaca que, ao menos em princípio, os puritanos que migraram para a Nova Inglaterra a partir de 1620, eles foram muito bem sucedidos em seus esforços de transformação cultural. De acordo com ele, embora o puritanismo não pudesse ter a pretensão de ter moldado sozinho a consciência americana, certamente ele contribuiu para a definição de suas características mais distintivas. Mas como ele mesmo vai salientar, meus irmãos, as realizações foram ambíguas. E elas foram ambíguas porque os puritanos eles acabaram exagerando em muitas das suas ênfases. O princípio no qual eles se baseavam era excelente. Os puritanos dificilmente, diz George Marsden, dificilmente eles lavrariam um campo sem estabelecer por escrito uma razão cristã para o seu trabalho. Veja, essa é a ideia de em todas as atividades buscar glorificar a Deus. Então esse princípio, ele era um princípio positivo. Ele é um princípio excelente. Eles simplesmente desejavam aplicar o sola escritura a todas as áreas da vida. O problema é que, em muitas ocasiões, esse princípio ele foi abusado. Como quando os puritanos afirmaram que a sua missão ali na Nova Inglaterra era uma espécie de recapitulação da missão da nação de Israel no Antigo Testamento. Então eles entenderam que a missão deles ali, naquele novo país que estavam construindo, era exatamente a mesma missão da nação de Israel ali no Antigo Testamento, diante das outras nações. Foi com isso em mente que surgiu a ideia de que a América havia sido escolhida por Deus como uma cidade sobre a colina. Uma cidade que iluminava e guiava todas as outras cidades, todas as outras sociedades. Esse pensamento, não é? Essa identificação entre a Nova Inglaterra e a nação de Israel, acabou por levar John Winthrop, o governador civil da colônia de Massachusetts, a formular um sistema legal, todo ele moldado a partir da lei civil do Antigo Testamento. George Marsden vai dizer que o Antigo Testamento ensinava claramente que Deus tratou com as nações mediante alianças de modo explícito ou implícito, cujas condições eram a lei de Deus. As nações que quebrassem a aliança eram punidas, as que aguardassem seriam abençoadas. E no final do documento produzido, John Winthrop, ele praticamente transcreveu todas as bênçãos e todas as maldições pactuais
que estão presentes ali a partir de Deuteronômio, capítulo 28, e que dependiam da observância da lei. A consequência mais triste desse abuso de um bom princípio, a consequência mais triste foi o episódio das execuções das bruxas de Salém. Esse foi o episódio mais triste. O princípio, um princípio extraordinário. A aplicação foi uma aplicação muito equivocada. A despeito disso, meus irmãos, não há dúvidas quanto à maneira como os puritanos contribuíram para moldar a cultura na Inglaterra e principalmente na Nova Inglaterra. Apesar dos seus erros, eles contribuíram em muitas frentes. Foram eles que assentaram aquilo que Franz Schaeffer, na sua obra Como Viveremos, chama de base cristã. Então eles assentaram esse fundamento cristão que durante muito tempo conduziu a América. E Franz Schaeffer vai lamentar que foi exatamente a perda desse consenso cristão que foi estabelecido por eles que levou os Estados Unidos aonde eles se encontram hoje. Foi a perda desse consenso cristão que lançou as raízes da decadência cultural que nós vemos hoje nos Estados Unidos. Em sua obra Como Viveremos, Schaeffer lamenta profundamente a perda dessa base cristã. Ele vai dizer: à medida que o consenso cristão morre, não nos restam muitas alternativas sociológicas. Como resultado da morte desse consenso cristão, meus irmãos, uma das alternativas, diz Schaeffer, é o hedonismo, segundo o qual cada pessoa faz o que bem entende. E o que eu desejo que vocês percebam através da fala de Schaeffer é que aquilo que foi semeado lá atrás, aquilo que foi semeado ainda lá no século XVII, durante muito tempo, se manteve. Se manteve e influenciou a cultura americana a despeito de todas as oposições. Então, quais seriam algumas das contribuições dos puritanos para a cultura, tanto na Inglaterra como na Nova Inglaterra? Quais contribuições podem aqui ser apontadas? E eu quero apontar, brevemente, 4 contribuições puritanas para a cultura. Este é o nosso terceiro ponto. E a primeira contribuição puritana para a cultura, que nós podemos aqui destacar, foram os princípios americanos de governo. Há pouco eu critiquei os exageros cometidos por John Winthrop. Então, como é que os puritanos contribuíram com os princípios americanos de governo? E a maior contribuição foi exatamente a preocupação com a lei de Deus conduzindo os destinos da nação. Os puritanos desejavam que a lei do Senhor estivesse presente em cada instância, em cada ato, em cada decisão da nação. Duas autoras chamadas Verna Hall e Rosalie Slater, autoras da obra A História Cristã da Constituição dos Estados Unidos da América, elas vão afirmar logo no prefácio da obra que os Estados Unidos foram a primeira república cristã do mundo. E discorrendo sobre a participação dos ministros do Evangelho, dos ministros puritanos na Revolução ou nos anos que antecederam a Revolução da Independência, essas autoras elas dizem o seguinte: os ministros do Evangelho desempenharam uma parte importante na construção da Revolução Americana, através da artilharia, mas particularmente através de sermões sobre a eleição e na convocação de dias de jejum. Eles educaram as pessoas nos princípios bíblicos do governo civil. Além disso, como George Marsden vai pontuar, é clara a evidência de que os puritanos estavam entre as principais forças que apoiaram o crescimento da democracia na América. Ele destaca como os puritanos, mesmo entendendo que Deus delegava a sua autoridade aos governantes,
eles sempre foram contrários a toda e qualquer forma de autoritarismo. Um exemplo disso foi a maneira como na Inglaterra os puritanos eles eram aliados do partido do parlamento. O partido do parlamento foi justamente aquele que se colocou contra os reis e contra os bispos. Então é essa tradição anti-autoritária, que vai continuar nas colônias puritanas da Nova Inglaterra. Nós vivemos em um país em que há muito tempo, nós convivemos com governos que, embora não declaradamente e abertamente autoritários, mas nós vemos aqui e ali manifestações de autoritarismo. E é impressionante como muitas pessoas, mesmo dentro de nossas igrejas, elas acham que isso é a melhor coisa do mundo. Elas dão um apoio cego a governos com princípios autoritários. E aqui eu faço questão de não fazer distinção entre ninguém. Mas o exemplo dos puritanos é um exemplo muito positivo. Eles sempre se colocaram contrários ao autoritarismo. Eles sempre foram anti-autoritários em seus princípios de governo e de ação política. A segunda contribuição está no campo da moralidade. Uma segunda área de influência puritana sobre a cultura foi sobre a moral. Nós podemos falar sobre a influência moral do puritanismo. Essa influência, de acordo com George Marsden, ajudou a formar cidadãos respeitadores da lei e dotados de uma forte consciência. Outro estudioso chamado Sidney Allistron, em um artigo sobre o puritano líder da colônia de Connecticut, Thomas Hooker, e a cidadania democrática, ele afirmou que o movimento puritano quase criou um novo tipo de pessoa cívica. Isso também se deve, em grande medida, à maneira como os puritanos buscavam honrar a lei de Deus. E eles faziam isso não como um pacto de obras, eles não olhavam para a lei como um caminho pelo qual eles poderiam obter a sua salvação. Então, vários puritanos, como Anthony Burgess, vão deixar claro que a lei do Senhor não é um pacto de obras, mas ela é uma regra de vida. Ela é uma perfeita regra de justiça, como diz a nossa confissão de fé de Westminster. Ela é uma regra de justiça, uma regra de vida que nos ensina a viver de modo agradável a Deus, que nos ajuda a responder à graça e à bondade que Deus manifestou para conosco em seu Filho Jesus Cristo. E o resultado dessa convicção puritana foi uma sucessão de gerações de pessoas com um senso de responsabilidade civil e moral incomum e internalizado, um senso altamente desenvolvido. Esse senso de responsabilidade não se limitava à igreja ou à vida devocional. Esse senso de responsabilidade abrangia toda a vida. Em cada aspecto das atividades de alguém, até mesmo naquelas consideradas as mais mundanas, o indivíduo ele era chamado para glorificar a Deus. Participar da vida política e fazer com que a justiça fosse feita faziam parte da vocação espiritual do puritano. E isso foi também semeado ali na cultura da Nova Inglaterra. Uma terceira contribuição que nós podemos apontar se dá no campo da literatura. O puritanismo, meus amados irmãos, foi um movimento essencialmente livresco. A imprensa foi um dos principais instrumentos para a divulgação e a penetração das ideias puritanas na Inglaterra e também na Nova Inglaterra. Um autor chamado N.H. Keble, professor de literatura inglesa na Universidade de Stirling, ele afirma que pelo menos metade das 100 mil obras impressas entre a ascensão de Elizabeth I e o final do século XVII eram obras religiosas, sendo que a maior parte era composta de obras puritanas.
Os escritos puritanos eram caracterizados por um estilo simples, um estilo livre dos floreios característicos dos escritores do mesmo período, fosse em relação à pregação, fosse em relação à produção de literatura. Os puritanos acreditavam que quanto mais simples, melhor. E a razão disso é que o grande objetivo dos puritanos era ensinar, não deslumbrar em seus escritos. Isso não significa que os seus escritos fossem pobres de estilo ou fossem pobres esteticamente. Muito pelo contrário, a simplicidade puritana estava aliada a construções frasais imaginativas e grandemente belas e ricas. É importante lembrar também que de todas as obras produzidas pelos puritanos ingleses, nenhuma é tão conhecida e nenhuma é tão amada quanto O Peregrino, de John Bunyan. Nenhuma obra também foi tão vendida quanto O Peregrino. E conversando com o presbítero Leonardo Galdino, ele fez uma observação interessante, né? Ele observou através de um xiste que a obra mais conhecida dos puritanos não é um tratado teológico, não é uma coletânea de sermões. A obra mais conhecida dos puritanos é uma obra de literatura, é uma alegoria da vida cristã, é um romance, O Peregrino. Em um artigo sobre a obra de John Bunyan, J.I. Packer, ele vai destacar que desde a publicação da sua primeira parte, o Peregrino, na verdade, ele é dividido em duas partes. Você tem a primeira parte, que apresenta a viagem do cristão a Jerusalém Celestial, e você tem a segunda parte, que apresenta a viagem da esposa, né, de cristão, a cristiana, também para a cidade celestial. Então, Packer vai dizer que desde a publicação da sua primeira parte, em 1678, o Peregrino nunca deixou de ser impresso. Nunca deixou de ser reimpresso. O Peregrino nunca esteve fora de catálogo. Desde a sua publicação, a obra contou com literalmente centenas de edições e dezenas de traduções. E além da obra de John Bunyan, nós podemos destacar, dentro do campo da literatura, a obra de outro puritano, John Milton, outro clássico da literatura mundial, O Paraíso Perdido, uma obra publicada em 1667. Leland Ryken vai dizer que o puritano John Milton continua sendo considerado como o segundo maior escritor inglês. Ele fica atrás apenas justamente de William Shakespeare. O teólogo batista Augustus Strong fala de John Milton como um puritano dos puritanos, alguém em quem a reforma inglesa encontra a sua personificação e expressão poética mais profunda. Meus irmãos, tão grande é a importância de John Milton como poeta, que ainda hoje a sua obra é amplamente estudada como um dos referenciais da literatura inglesa. E nós também podemos aqui destacar uma mulher como Anne Bradstreet, que viveu entre 1612 e 1672. Anne Bradstreet foi uma poetisa puritana ali da Nova Inglaterra. Para que vocês tenham uma ideia, Anne Bradstreet foi a primeira pessoa nas colônias britânicas a publicar um livro de poesia. E, na verdade, ela foi a primeira mulher a publicar um livro ali na Nova Inglaterra. No século XX, ela se tornou alvo de um crescente interesse em estudos acadêmicos em virtude da beleza e da profundidade da sua poesia. Joel Bick e Randall Pederson, em sua obra Paixão pela Pureza, vão destacar que o estilo cálido e simples dos seus escritos era muito apreciado em seu tempo e de lá para cá conquistou um lugar entre os poetas mais famosos da América. Os poemas de Anne Bradstreet eram religiosos, meditativos, revelam a sua fé exemplar e o seu amor por seus filhos e por seu marido. E em uma carta ela escreveu o seguinte para os seus filhos. Ela disse assim: "Não trabalhei nisto que vocês leem para mostrar a minha habilidade, mas para declarar a verdade, não para me expor, mas para expor
a glória de Deus. Veja aqui o princípio de não apenas deslumbrar, de produzir cultura, de produzir arte, não apenas para entreter, não apenas visando o valor estético, mas acima de tudo, visando comunicar a verdade e apontar para Deus. Não trabalhei nisto que vocês leem para mostrar a minha habilidade, mas para declarar a verdade. Não para me expor, mas para expor a glória de Deus. A última área, ou a última contribuição que eu desejo mencionar é a educação. Então, os puritanos contribuíram muito com a cultura do seu tempo, agindo na educação. De acordo com Leland Ryken, em sua conhecida obra Santos no Mundo, na América, nenhum dos colonizadores de fala inglesa estabeleceu tão cedo a educação universitária após a sua chegada quanto o fizeram os puritanos. E foi assim que, em 1636, surgiu a primeira universidade americana, o Harvard College. Cotton Mather, um puritano, afirmou que a fundação de Harvard foi a melhor coisa no que a Nova Inglaterra jamais pensara. Ainda de acordo com ele, a fundação de Harvard demonstraria de modo cabal como a religião verdadeira era uma amiga da boa literatura. É uma pena que hoje em dia a Universidade de Harvard, em grande medida, ela se oponha àquilo que era defendido pelos seus fundadores. Além disso, os puritanos entendiam que o propósito da educação era a nutrição e o crescimento cristão. Muitos puritanos encontraram a sua formação intelectual no Emmanuel College, uma faculdade da Universidade de Cambridge, ali na Inglaterra. E os estatutos do Emmanuel College vão dizer o seguinte: há 3 coisas às quais, acima de tudo, desejamos que todos os alunos desta faculdade atendam, a saber, o culto a Deus, o crescimento da fé e a probidade da conduta. Da mesma forma, o reformador John Knox declarou ao Conselho da Escócia: sejam ao máximo cuidadosos da educação virtuosa e da santa instrução dos jovens desta região. Tudo isso para a promoção da glória de Cristo. John Milton, o poeta que eu mencionei há pouco, ele também escreveu uma obra sobre a educação, e nessa obra ele vai dizer o seguinte: o fim da aprendizagem é reparar as ruínas de nossos primeiros pais, recuperando o conhecimento de Deus, o conhecer a Deus corretamente, e a partir deste conhecimento amá-lo, imitá-lo e ser como ele. Essas são apenas algumas das contribuições dos puritanos na educação. Nós poderíamos ainda mencionar a sua ênfase nas artes liberais como sendo o conteúdo dessa educação. As universidades puritanas, elas não eram seminários teológicos. Elas eram antes faculdades cristãs de artes liberais, que primavam pelo ensino do trivium, pela lógica, a lógica, a gramática, a retórica, e também primavam pelo ensino do quadrivium. Também primavam pelo ensino da aritmética, da geometria, da música e da astronomia. A ênfase que nossa tradição reformada dá à boa formação dos seus ministros nada mais é do que uma herança da ênfase puritana na educação. Eu concluo, meus irmãos, apenas reafirmando a importância de pensarmos e avaliarmos bem a contribuição dos puritanos para a cultura. É bem verdade que nós vivemos em uma época distinta e em um contexto completamente diferente. Não obstante, nós também devemos almejar e influenciar a nossa cultura. Nós também devemos nos pautar pelos mesmos princípios que guiaram os puritanos, atentando apenas para que a nossa aplicação não incorra em erros que foram cometidos por ele. Nós precisamos nos esforçar na dependência da graça do Senhor para, através da pregação do Evangelho,
impregnarmos a nossa cultura com os santos princípios da palavra de Deus. Nós precisamos ter o devido cuidado para discipularmos as pessoas, imbuindo em seus corações o senso de dever para com Deus e para com a nossa nação. Nós também precisamos de cristãos dispostos a produzirem boa cultura, boa música, boa literatura, que acima de tudo ensine a verdade e glorifique a Deus. Em nossos esforços educacionais, nós devemos ter objetivos mais elevados do que apenas, como costumam dizer, formar cidadãos críticos. Isso é bem comum, né? Você volta e meia vai se deparar com algum professor dizendo que o seu objetivo é formar nos seus alunos cidadãos críticos. Eu tenho muita dificuldade com essa expressão, porque na nossa cultura, na nossa sociedade, essa expressão, cidadãos críticos, na prática, ela apenas descreve alguém que vive de acordo com o seu próprio padrão. Ela apenas descreve alguém que vive de acordo com aquilo que bem entende. O nosso objetivo deve ser o mesmo dos puritanos. Deve ser o de formar cidadãos de conduta moral aprovada, amantes daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Há alguns anos eu assumi a disciplina de ensino religioso na escola que é mantida pela nossa igreja, né? E desde cedo eu deixei claro para os alunos, eu não tenho o menor interesse em transformar vocês em cidadãos críticos. O meu interesse aqui é apontar para vocês aquele que é belo, aquele que é verdadeiro, aquele que é bom. E não importa a disciplina que você leciona, não importa se você é um professor de matemática, de sociologia, de filosofia, você deve ter o mesmo objetivo. Se você deseja influenciar a cultura de modo positivo e para a glória de Deus, você deve almejar formar alunos ou formar cidadãos de conduta moral aprovada e que amem aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Seja o teu objetivo levar os teus alunos a lerem a realidade e nela enxergarem o Senhor Deus. Que o Senhor, então, nos conceda a sua graça e a sua força e que você seja, então, um agente transformador, alguém que ativamente molde a cultura aí na qual você está inserido. Que Deus nos abençoe. Amém.